Meu nome é Mônica e eu tenho 61 anos. Na noite passada, meu próprio filho me agrediu até eu sangrar por causa de uma tigela de sopa sem sal. Enquanto eu ficava no chão da cozinha limpando meu próprio sangue com um pano velho, ele foi calmamente para o quarto, fechou a porta e adormeceu como se nada tivesse acontecido. Como se bater na própria mãe fosse a coisa mais normal do mundo. Esta manhã acordei com o corpo dolorido, hematomas nos braços e um corte no lábio que ainda dói quando falo. Mas o que mais machuca não é a dor física, é a humilhação. É saber que meu próprio filho, aquele que criei com tanto amor, a quem dei tudo, me vê como sua empregada pessoal. É saber que meu único propósito neste mundo é servi-lo e ficar em silêncio. Levantei às 5 da manhã, como em todos os outros dias. Ethan já estava acordado, sentado à mesa da cozinha com seu impecável terno cinza, mexendo no celular. Ele nem olhou para mim quando entrei. Apenas disse, sem olhar para cima, café da manhã. Acelera. Tenho uma reunião importante. Era como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse gritado comigo na noite anterior, me chamando de inútil, dizendo que se eu não fosse sua mãe, ele me teria jogado na rua. Preparei os ovos mexidos exatamente do jeito que ele gosta, com 3 colheres de queijo ralado, 2 fatias de pão torrado e café preto sem açúcar. Tudo tinha que ser perfeito, medido até o último detalhe, porque se algo estivesse um pouco fora do lugar, ele explode. E quando Ethan explode, sou eu quem paga as consequências. Enquanto ele tomava café da manhã, o som de uma chave girando na fechadura da porta da frente ecoou pela casa. Era uma jovem elegante chamada Savannah, a sua esposa, que sempre me cumprimenta com um sorriso falso e me trata como se eu fosse invisível. Ela entrou vestindo um vestido verde claro e saltos altos, beijou Ethan na bochecha e sentou-se à mesa como se fosse a dona do lugar. Bom dia, senhora Davis, ela me disse com aquela voz doce que só usa quando Ethan está por perto. Como você está esta manhã? Eu queria dizer a ela que acordei machucada por causa do marido dela, que tinha hematomas nas costas que não aguentava mais. Mas em vez disso sorri e disse, estou bem, obrigada. Você vai tomar café da manhã, Savannah? Perguntei. Ethan me lançou um olhar de aviso. Seus olhos diziam claramente, uma palavra errada e a noite vai ser pior. Então ele acrescentou com aquele sorriso falso que só usa quando tem plateia. Olha, mãe, comprei essa nova maquiagem para você. É perfeita para cobrir os arranhões que você teve quando caiu ontem à noite. Sim, arranhões. É assim que ele chama o que fez comigo. Como se fosse um acidente. Como se eu tivesse tropeçado e caído no punho dele sozinha. Peguei a maquiagem sem dizer nada. Era uma base cara, daquelas que custam mais de R$ 250. Ele provavelmente comprou com o meu dinheiro da aposentadoria, porque ele cuida de toda a minha conta bancária. Ele diz que é para o meu próprio bem, que na minha idade, não consigo lidar com dinheiro sozinha. A verdade é que não vejo um centavo da minha própria aposentadoria há 2 anos. Savannah o olhava com aqueles olhos brilhantes de admiração. Você é tão atencioso, querido. Sempre cuidando da sua mãe. Se ao menos ela soubesse. Se ao menos ela soubesse que seu marido perfeito, aquele executivo de sucesso que lida com contas milionárias no escritório, volta para casa todas as noites para descontar a frustração em mim. Depois do café da manhã, Ethan colocou a gravata vermelha, pegou a pasta e sussurrou no meu ouvido enquanto Savannah retocava a maquiagem. Lembre-se do que conversamos ontem à noite? Se você abrir a boca, se contar a alguém o que acontece aqui, você vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você é só uma velha louca vivendo da caridade do filho. Suas palavras me gelaram até os ossos. Eles saíram juntos, de mãos dadas, como o casal perfeito que fingem ser. Eu os observei pela janela enquanto entravam no carro novo de Ethan, um sedã preto que custou mais de R$ 2 milhões. Meu dinheiro, tudo comprado com o meu dinheiro. Quando a casa ficou em silêncio, sentei na cozinha e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de raiva, de impotência. Porque eu sei que preciso fazer algo, mas não sei o que. Eu sei que não posso continuar vivendo assim, mas também não sei como sair desse pesadelo. Fiquei sentada naquela cozinha silenciosa por horas, observando a luz do sol lentamente atravessar os azulejos do chão. Esta casa costumava ser meu refúgio. Comprei-a há 30 anos com o dinheiro que economizei trabalhando como secretária executiva no escritório de advocacia Sullivan e Associados. 40 anos da minha vida dedicados a esse trabalho. Acordando às 5 da manhã, sempre pontual, organizando a vida dos outros. Nunca imaginei que acabaria prisioneira dentro da minha própria casa. Tudo começou há 3 anos, quando Ethan se divorciou da primeira esposa.
Ele apareceu na minha porta uma noite com uma mala na mão e aquele olhar de menino perdido que sempre derretia meu coração. Mãe, preciso ficar aqui por um tempo, só até resolver minha situação financeira. Ele me disse que o divórcio o deixou falido, que perdeu a casa, que não tinha onde morar. Eu, como a mãe tola que sempre fui, abri minha porta e meu coração. Claro, filho, está em sua casa também. Que ingênua! Eu não sabia que estava convidando o diabo para morar comigo. Os primeiros meses foram normais. Ethan acordava cedo, ia trabalhar, voltava à noite e jantávamos juntos. Ele até me ajudava nas compras. Eu pensei que finalmente teríamos a relação mãe e filho que sempre sonhei. Mas pouco a pouco as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenos comentários. Mãe, essa comida está muito salgada. Mãe, por que você não limpa o banheiro melhor? Mãe, suas roupas estão muito amassadas. É constrangedor. Comentários que machucavam, mas que eu justificava pensando que ele estava apenas estressado com o divórcio. Então, ele começou a mexer nas minhas finanças. Mãe, na sua idade, você não deveria lidar com tanto dinheiro. É perigoso. Deixe-me ajudar com suas contas. E eu, como a idiota que sou, dei a ele acesso à minha conta bancária. É só para me ajudar, pensei. Ele é meu filho. Nunca me machucaria. Quão errada eu estava. Em 6 meses, Ethan havia tomado conta do meu dinheiro. Minha pensão mensal de $1.200 ia direto para a conta dele. Ele me dava $20 por semana para despesas pessoais. Como se eu fosse uma criança recebendo mesada. Quando perguntei sobre o resto do dinheiro, ele dizia: Mãe, estou investindo suas economias para fazê-las crescer. Confie em mim. Então Savannah apareceu, uma mulher 25 anos mais jovem que ele, com um sorriso perfeito e uma ambição que se via a quilômetros de distância. Ethan a conheceu no escritório, onde ela trabalhava como assistente de marketing. 6 meses depois, eles se casaram em uma cerimônia que custou mais de $100.000. Meu dinheiro, claro. Desde que Savannah entrou em nossas vidas, tudo piorou. Ethan começou a me tratar como uma empregada. Mãe, faça o jantar para Savannah e para mim. Algo elegante. Ela está acostumada com coisas finas. Mãe, limpe o banheiro de hóspedes. Pessoas importantes estão vindo. Mãe, lave esta camisa à mão. É muito cara para a máquina de lavar. E eu sempre obedecia. Eu obedecia porque tinha medo de que ele ficasse bravo. Medo de que ele cumprisse a ameaça de me expulsar da minha própria casa. Porque mesmo que a casa seja legalmente minha, Ethan me convenceu a colocar o nome dele na escritura também por segurança. Ele disse: Mãe, só para o caso de algo acontecer com você. A violência começou há 1 ano. No começo, eram empurrões acidentais, depois beliscões no meu braço quando eu não fazia algo do jeito que ele queria. Você está me deixando louca, mãe. Você é muito lenta. Então, isso escalou para tapas no ombro, bofetadas quando a comida não estava do jeito que ele gostava e socos nas minhas costas se eu não limpasse rápido o suficiente. Mas a noite passada foi diferente. A noite passada, ele cruzou uma linha que eu nunca pensei que cruzaria. Eu preparei sopa de legumes para o jantar. Era uma terça-feira e sempre temos uma refeição leve às terças. Eu arrumei a mesa com cuidado, servi o pão torrado e a sopa quente. Tudo estava perfeito. Ethan chegou em casa cansado do escritório, sentou-se à mesa sem me cumprimentar, tomou a primeira colherada e seu rosto mudou. Que diabos é isso? Ele gritou, cuspindo a sopa de volta na tigela. Não tem sal. Está mais sem gosto que água. Eu imediatamente pedi desculpas. Desculpe, filho. Esqueci do sal, deixe-me adicionar um pouco, mas era tarde demais. Ethan se levantou da mesa como um animal selvagem, pegou a tigela de sopa e jogou na minha cara. O líquido quente queimou minha bochecha. Pedaços de porcelana cortaram meu lábio. Você é inútil, ele gritou, segurando meu braço com tanta força que eu sabia que ia deixar um hematoma. 40 anos trabalhando como secretária e você não consegue nem fazer uma sopa decente. Você é patética. Ele me empurrou contra a parede da cozinha. Minha cabeça bateu no azulejo e eu vi estrelas. Mas ele não parou por aí. Ele me deu um tapa tão forte que meu ouvido zumbiu por horas. Depois veio o outro, e mais outro. A Savannah vai trazer as amigas para almoçar amanhã, ele me disse enquanto eu cobria o rosto com as mãos. Quero que você prepare algo especial e é melhor que seja perfeito, porque se você me fizer parecer mal, se mostrar até mesmo um sinal de como você é patética, juro por Deus que vou te expulsar dessa casa. Então ele se acalmou, como sempre faz depois de me bater. Ele se abaixou, me ajudou a levantar e limpou o sangue do meu lábio com um guardanapo. Desculpa, mãe, ele disse com uma voz suave. Eu fico tão frustrado vendo você assim. Eu sei que você pode fazer melhor.
É tudo para o seu próprio bem, para você aprender. E ele foi dormir em paz, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei acordada a noite toda na cozinha, limpando os restos da sopa e a porcelana quebrada do chão. Cada pedacinho que eu pegava parecia que eu estava recolhendo os fragmentos da minha própria dignidade. Meu lábio ainda sangrava, mas não era só dor física que eu sentia mais. Era algo mais profundo, algo mais sombrio. Era a realização de que meu próprio filho, a pessoa que eu mais amava neste mundo, havia se tornado meu algoz. Enquanto eu limpava, comecei a lembrar como chegamos até aqui. Ethan nem sempre foi assim. Quando era menino, ele era doce e carinhoso. O pai dele nos deixou quando ele tinha 8 anos, e a partir daí, éramos só ele e eu contra o mundo. Eu trabalhei em turnos duplos por anos para dar a ele tudo o que precisava. Coloquei-o na melhor escola particular que pude pagar. Comprei roupas de grife, paguei aulas de piano, aulas de inglês, tudo o que ele pedia. Talvez esse tenha sido meu erro. Talvez eu tenha mimado tanto que ele nunca aprendeu o valor do respeito, do esforço, do amor verdadeiro. Eu sempre dei tudo a ele em uma bandeja de prata sem pedir nada em troca. E agora, 35 anos depois, sou eu quem está pagando as consequências das minhas decisões. Ao amanhecer, ouvi os passos dele descendo as escadas. Meu coração começou a bater rápido, como sempre faz quando ele está por perto. É incrível como uma pessoa pode viver em um estado constante de alerta dentro de sua própria casa. Ele entrou na cozinha já vestido com seu terno preto, checando o celular como fazia todas as manhãs. Desta vez, ele nem pediu o café da manhã. Apenas sentou e esperou que eu servisse. Preparei seus ovos mexidos, seu café preto, suas 2 fatias de pão tostado, tudo em absoluto silêncio. Ele comeu enquanto respondia e-mails como se eu fosse invisível. Às 7h30, Savannah chegou. Desta vez, ela estava usando um vestido amarelo justo e saltos altos que ecoavam no chão como golpes de martelo. Ela parecia radiante como sempre. Me pergunto se ela algum dia nota os hematomas que eu tenho, as marcas nos meus braços, a forma como eu me encolho toda vez que Ethan levanta a voz. Bom dia, Dona Davis, ela me disse com aquele sorriso plástico. Como você está se sentindo hoje? Bem, obrigada, eu menti como sempre. Você vai tomar café da manhã? Só um café, por favor, ela disse. Um leve com adoçante artificial. Enquanto eu servia o café dela, percebi que ela me observava de canto de olho. Seus olhos pararam no meu lábio inchado, no hematoma que aparecia do colarinho da minha blusa. Por um momento pensei que ela pudesse dizer algo, que pudesse perguntar o que tinha acontecido comigo, mas em vez disso, ela simplesmente desviou o olhar e voltou para o celular. Ethan terminou o café da manhã e me olhou intensamente. Lembra do que eu te disse ontem à noite, mãe? A Savannah vai trazer 3 amigas para almoçar. Quero que você prepare algo especial. Frutos do mar, massa, salada César, sobremesas e compre um vinho branco. O bom, não aquele lixo barato que você costuma comprar. Ele me deu 3 notas de $20 como se fosse uma grande generosidade. $60 para preparar um almoço para 5 pessoas com o que ele gasta em uma única camisa. E mais uma coisa, ele acrescentou, se inclinando para sussurrar no meu ouvido enquanto Savannah não estava olhando. Coloque aquela maquiagem que eu comprei para você. Cubra bem essas marcas. Se algum dos amigos dela fizer alguma pergunta estranha, se comentarem sobre sua aparência, você vai se arrepender, entendeu? Eu assenti, sentindo minhas mãos tremerem levemente. Ele sorriu, beijou minha testa como o filho perfeito que finge ser e saiu com eles. Assim que a porta se fechou, eu desmoronei em uma cadeira da cozinha. $60 para um almoço elaborado. Frutos do mar frescos custam pelo menos $30 a libra. O bom vinho, mais 20. Como eu vou fazer milagres com tão pouco dinheiro? Mas não era só o dinheiro que me deixava angustiada. Era a pressão de ter que agir normalmente na frente dos amigos da Savannah, de fingir ser a sogra feliz de uma família perfeita, quando a realidade é que sou uma mulher abusada dentro da minha própria casa. Olhei para mim mesma no espelho do banheiro e mal me reconheci. Meu lábio estava inchado e roxo. Havia um pequeno corte no canto da boca. Meus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. O hematoma no meu pescoço parecia uma mancha escura se espalhando em direção à clavícula. Abri a maquiagem que o Ethan tinha me dado. Era uma base importada cara, daquelas que mulheres elegantes como a Savannah usam todos os dias. Comecei a aplicar com cuidado, cobrindo cada marca, cada hematoma, cada evidência do que realmente acontece nesta casa. Enquanto me maquiava, não consegui deixar de pensar em todas as vezes que fiz isso antes.
Quantas manhãs acordei para esconder hematomas, inventar desculpas sobre quedas e acidentes. Eu tropecei na mesa, a porta do armário escorregou da minha mão. Eu caí da escada, uma mentira após a outra para proteger a reputação do meu filho. Saí para fazer compras com a lista na mão e meu rosto perfeitamente maquiado. No supermercado, tentei esticar aqueles $60 ao máximo. Comprei camarões congelados em vez de frescos. A marca de vinho mais barata que não era horrível. Macarrão em promoção. Cada centavo contava. Enquanto esperava na fila para pagar, uma mulher mais velha se aproximou de mim. Era Clarice, minha vizinha, uma viúva na casa dos 60 anos, que sempre foi gentil comigo. Oi, Mônica, ela disse com um sorriso caloroso. Como você está, querida? Não te vejo no quintal ultimamente. Oi, Clarice, eu respondi. Estou bem, obrigada. Estive realmente ocupada com coisas em casa. Ela me olhou atentamente e percebi que seus olhos demoraram no meu lábio, apesar da maquiagem. Você machucou a boca? Ela perguntou com preocupação genuína. Meu coração começou a acelerar. Não é nada, eu menti. Só bati na porta do armário ontem à noite. Você sabe como sou desastrada. Clarice franziu a testa, mas não insistiu. Bom, se você precisar de algo, sabe onde eu moro. Estou sempre em casa à tarde. Suas palavras tocaram meu coração. Fazia tanto tempo que alguém não me oferecia ajuda genuína, que não me tratava com verdadeira bondade. Por um momento eu quis contar tudo a ela, implorar por sua ajuda, confessar o pesadelo que estava vivendo. Mas a voz do Ethan ecoava na minha cabeça. Se você abrir a boca, se contar a alguém o que acontece aqui, você vai se arrepender. Ninguém vai acreditar em você. Você é apenas uma velha louca vivendo da caridade do filho. Obrigada, Clarice, eu disse simplesmente. Você é muito gentil. Voltei para dentro e comecei a cozinhar como uma louca. Eu precisava ter tudo pronto até o meio-dia, quando a Savannah e suas amigas chegassem. Limpei a casa de cima a baixo, arrumei a mesa com a louça boa e coloquei flores no centro. Tudo tinha que ser perfeito. Enquanto cozinhava, não conseguia parar de pensar no que Clarice tinha dito. Se você precisar de algo, sabe onde eu moro. Será que ela suspeitava de algo? Teria ouvido os gritos que vinham da minha casa à noite? Às 11h30 meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Senhora Davis, perguntou uma voz masculina. Sim, sou eu. Sou o contador da empresa do seu filho, Ethan. Precisamos falar com você urgentemente sobre algumas discrepâncias nas contas. Você poderia vir ao escritório esta tarde? Meu coração parou. Discrepâncias? Não entendo. Prefiro não discutir isso por telefone, senhora Davis. Você pode vir às 15h? É muito importante. Desliguei com as mãos tremendo. O que o Ethan poderia ter feito no trabalho? Por que estavam me ligando? Uma sensação ruim se instalou no meu estômago, mas não tive tempo de pensar nisso, pois Savannah e suas amigas já estavam chegando. A campainha tocou exatamente às 12h. Respirei fundo, retocando a maquiagem pela última vez e fui abrir a porta. Estava Savannah com suas 3 amigas, todas vestidas como se fossem a um desfile de moda. Vestidos caros, bolsas de grife, sapatos que custavam mais do que minha aposentadoria mensal. Olá, Dona Davis, disse Savannah com aquela voz doce que ela reserva para ocasiões especiais. Deixe-me apresentar minhas amigas. Esta é Beatrice. Ela trabalha em recursos humanos. Esta é Brenda, do departamento de marketing, e esta é Evelyn, do jurídico. Meu coração quase parou ao ouvir o nome de Evelyn. Não podia ser uma coincidência. Olhei bem para ela e com certeza era ela. Evelyn Brooks, minha irmã mais nova, que eu não via há mais de 2 anos. Evelyn me olhou com a mesma surpresa, mas ambas mantivemos a calma. Ela sempre foi mais esperta que eu, mais astuta. Imediatamente percebeu que algo estranho estava acontecendo, especialmente ao ver meu rosto maquiado e meu jeito nervoso. É um prazer conhecê-la, Dona Davis, disse ela formalmente, como se não me conhecesse. Sua nora nos falou muito sobre você. Convidei-as para a sala de jantar, onde havia colocado minha melhor toalha de mesa, a louça que herdei da minha mãe e os copos de cristal que só uso em ocasiões especiais. Tudo estava elegante, exatamente como Ethan havia exigido. Serviu o almoço, tentando manter as mãos firmes. O macarrão com camarão tinha ficado bom, apesar do orçamento limitado. A salada César estava fresca. O pão estava quente. Consegui até preparar uma simples torta de tiramisu para a sobremesa. As mulheres comeram e conversaram sobre trabalho, suas vidas e planos para o fim de semana. Eu ia e voltava da cozinha, servindo mais vinho e limpando pratos como a anfitriã perfeita que deveria ser.
Mas os olhos de Evelyn nunca se afastaram de mim. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela usava quando éramos crianças e sabia que eu estava escondendo algo. Durante toda a refeição, ela me observou discretamente, estudando cada movimento meu. A comida está deliciosa, comentou Beatrice. Você cozinhou tudo isso sozinha, Dona Davis? Sim, eu adoro cozinhar, respondi com um sorriso forçado. É um prazer quando é para pessoas tão adoráveis como vocês. Que sorte Ethan tem de ter uma sogra tão dedicada, acrescentou Brenda. É difícil encontrar mulheres tão devotadas ao lar hoje em dia. Savannah sorriu orgulhosa. É verdade. A Dona Davis sempre cuida de tudo. É como ter uma empregada, mas melhor porque ela faz com amor. As palavras dela me atingiram como facadas, mas mantive meu sorriso. Uma empregada. Era assim que ela me via. Não uma mãe, não uma pessoa com direitos e dignidade, mas uma serva gratuita. Evelyn limpou a garganta. E o que você fazia antes, Dona Davis? Sempre foi dona de casa? Pausei, sentindo um pouco de orgulho pela primeira vez em muito tempo. Trabalhei por 40 anos como secretária executiva no escritório de advocacia Sullivan e Associados. Me aposentei há 3 anos. Os olhos de Evelyn brilharam. Sullivan e Associados era um dos escritórios mais prestigiados da cidade, onde ela havia trabalhado como estagiária durante os estudos de direito. Que interessante, exclamou. Eu conheço esse escritório. Eles têm uma ótima reputação. Você deve ter conhecido muitas pessoas importantes durante todos esses anos. Conheci sim, disse com um sorriso mais genuíno. Conheci juízes, promotores, advogados importantes. Até ajudei em alguns grandes casos. O Sr. Sullivan sempre dizia que eu era indispensável. Savannah parecia desconfortável com a direção da conversa. Ela não gostava que eu fosse o centro das atenções ou que falassem sobre minhas conquistas profissionais. Mudou rapidamente de assunto. Bom, mas agora a Dona Davis está aposentada e aproveitando seu merecido descanso, disse com aquele sorriso falso. Ethan cuida de tudo, das finanças, das necessidades dela. Ele é um filho tão responsável. Evelyn me olhou intensamente quando Savannah disse isso. Eu conheço minha irmã, e sei que essas palavras soaram estranhas para ela. Uma mulher que trabalhou 40 anos em um escritório de advocacia importante não precisa que o filho cuide de suas finanças. O almoço continuou com conversas triviais, mas eu sentia a tensão crescendo. Evelyn continuava me observando, e eu sabia que ela havia percebido que algo estava errado. Quando fui para a cozinha pegar a sobremesa, ela me seguiu. Você precisa de ajuda? Ela perguntou, mas na verdade estava buscando um momento para conversar comigo a sós. Não, obrigada. Está tudo sob controle, eu respondi, evitando seu olhar. Mônica, ela disse em um tom baixo, usando meu nome verdadeiro pela primeira vez naquela tarde. Você está bem? Você parece diferente. Por um momento todas as minhas defesas caíram. Queria abraçá-la, contar tudo, implorar para que me ajudasse. Mas nesse instante ouvi as chaves do Ethan na porta da frente. Ele tinha voltado do trabalho mais cedo do que o habitual. Está tudo bem, Evelyn, eu disse rápido. Estou só um pouco cansada. Ethan entrou na sala de jantar com aquele sorriso perfeito que ele usa quando tem visitas. Ele cumprimentou as mulheres elegantemente, beijou Savannah na bochecha e me olhou com aprovação. O almoço tinha corrido bem, exatamente como ele havia ordenado. Como estão as mulheres mais bonitas do escritório? Ele disse com aquele carisma falso que usa em público. Espero que minha mãe tenha cuidado bem de vocês. Excelentemente, Beatrice respondeu. Sua mãe é encantadora. Ethan colocou a mão no meu ombro, e eu me encolhi automaticamente. Ele sentiu minha reação e apertou um pouco mais. Um aviso silencioso. Ela é a melhor mãe do mundo, ele disse, mas seus dedos estavam se enterrando no meu ombro através da blusa. Sempre cuidando de todos, sempre se sacrificando pela família. As mulheres começaram a se despedir depois da sobremesa. Evelyn foi a última a sair, e antes de passar pela porta, ela segurou minha mão. Foi um prazer conhecê-la, Sra. Davis, ela disse em voz alta para que Ethan ouvisse. Mas então ela sussurrou no meu ouvido, nos veremos em breve. Quando todos se foram, Ethan fechou a porta e sua expressão mudou completamente. A máscara do filho perfeito desapareceu e ele voltou a ser o monstro que sempre foi. Você se saiu bem, ele disse friamente. Pela primeira vez, você não me envergonhou. Não era um elogio. Era uma confirmação de que eu tinha cumprido minhas obrigações como serva. Enquanto eu recolhia os pratos e limpava a sala de jantar, ele foi para o quarto trocar de roupa. Mas antes de sair, ele me lembrou. A propósito, o técnico vem amanhã para verificar seu computador.
Ele disse, você andou acessando alguns sites estranhos. Meu sangue gelou. Eu não tinha meu próprio computador. Usava o dele apenas quando precisava. E as únicas coisas estranhas que eu tinha pesquisado ultimamente eram sites sobre abuso doméstico, abrigos para mulheres agredidas e linhas de apoio. Ele sabia que eu estava buscando informações. Ele sabia que eu estava pensando em pedir ajuda. Nesse momento, meu telefone tocou. Era o contador da empresa do Ethan novamente. Senhora Davis, você pode vir às 3 da tarde? É urgente. Olhei para o relógio. Eram 2h15. Ethan estava no quarto, provavelmente tirando uma soneca. Era a minha chance. Sim, eu disse em voz baixa. Estarei lá. Peguei minhas chaves, minha bolsa e saí de casa silenciosamente. Eu não sabia o que me aguardava naquele escritório, mas tinha a sensação de que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, lembrei das palavras da Evelyn, nos veremos em breve. Minha irmã havia notado algo, e pela primeira vez em muito tempo, senti uma pequena faísca de esperança. O prédio do escritório onde Ethan trabalhava era um daqueles arranha-céus modernos do centro, todo de vidro e aço, que impunha respeito na rua. Eu nunca tinha estado lá antes. Durante todos esses anos, meu filho manteve sua vida profissional completamente separada de mim, como se fosse um segredo que eu não deveria saber. Subi até o 18º andar, onde ficavam os escritórios da Northern Business Corporation. A recepcionista, uma jovem com um sorriso profissional, me direcionou para o escritório do contador. Meu coração batia tão rápido que eu achava que todos poderiam ouvir. Senhora Davis, um homem na casa dos 50 anos com óculos e um terno formal me cumprimentou. Sou Adrian Castilho, o contador-geral da empresa. Obrigado por vir tão rápido. Sentei em frente à mesa dele tentando parecer calma, embora estivesse tremendo por dentro. Seus olhos tinham uma seriedade que me deixava ainda mais nervosa. Senhora, preciso fazer algumas perguntas sobre sua conta bancária, ele começou, abrindo uma pasta cheia de documentos. Especificamente sobre alguns movimentos que detectamos nos últimos meses. Eu não entendi, disse com a voz trêmula. O que a minha conta tem a ver com a empresa? Adrian olhou para mim com uma mistura de pena e preocupação. Senhora Davis, descobrimos que seu filho Ethan tem usado os fundos da empresa para fazer transferências para sua conta bancária pessoal. Transferências que depois são retiradas da sua conta. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não pode ser verdade. Ethan é um funcionário exemplar. Ele nunca faria algo assim. Receio que ele tenha feito, disse Adrienne, me mostrando uma série de documentos. Nos últimos 6 meses, ele desviou mais de $50 mil dos fundos da empresa. O dinheiro aparece primeiro na conta pessoal dele, mas logo em seguida é transferido para a conta que ele compartilha com você. Meu mundo desabou. $50 mil. Meu filho não estava apenas me agredindo fisicamente. Ele estava me usando como cúmplice inconsciente em seus roubos. Mas eu não sabia de nada, disse desesperada. Ele gerencia toda a minha conta bancária. Eu não autorizo nenhuma transferência. Sabemos, disse Adrienne suavemente. Por isso eu te chamei antes de seguir com a ação legal. Precisamos que você registre uma queixa formal pelo uso indevido da sua conta bancária. É a única maneira de limpar seu nome nessa situação. Eu me senti enjoada. Não só era vítima de violência doméstica, mas agora também de fraude financeira. E o pior de tudo, meu próprio filho me transformou em cúmplice sem que eu soubesse. O que vai acontecer com Ethan? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Se você registrar a queixa, ele será preso por desvio de fundos corporativos e uso fraudulento de contas bancárias. Esses são crimes graves que podem levar de 5 a 10 anos de prisão. Saí daquele escritório em estado de choque total. Andei pelas ruas do centro por horas, sem direção, tentando processar todas as informações. Meu filho era um ladrão, um criminoso, e eu tinha sido sua ferramenta sem saber. Quando finalmente cheguei em casa, eram 18 horas. Ethan estava na sala assistindo televisão como se fosse um dia normal. Quando me viu entrar, olhou para mim com aquela expressão de superioridade que sempre usava. Onde você estava? Ele perguntou em um tom acusatório. Cheguei do trabalho e você não estava aqui. A casa estava uma bagunça depois do almoço. Pela primeira vez em anos, olhei diretamente nos olhos dele sem desviar o olhar. Eu estava no seu escritório. A expressão dele mudou imediatamente. A máscara de controle quebrou por um segundo e eu pude ver o medo em seus olhos. O que você disse? Eu estava no seu escritório, Ethan. Falei com o contador. Eu sei o que você tem feito.
Ele se levantou do sofá lentamente, como um predador se preparando para atacar. Eu não sei do que você está falando, mãe. Acho que você está confusa. 50 mil dólares? Eu disse, sentindo minha voz ficar mais firme. 50 mil dólares que você roubou da sua empresa usando minha conta bancária. Ethan se aproximou de mim, e pela primeira vez em muito tempo eu não recuei. Algo havia mudado dentro de mim naquela tarde. Talvez fosse saber que eu não estava sozinha, que havia outras pessoas que conheciam a verdade. Escute, sua velha estúpida, ele disse em um tom baixo e ameaçador. Você não tem ideia do que está dizendo. Esse dinheiro é meu por direito. Você me deve por tudo que investi em você ao longo desses anos. A comida que você come, o teto sobre sua cabeça, as roupas que você veste. Com meu próprio dinheiro eu respondi minha aposentadoria, minhas economias, o dinheiro que ganhei trabalhando por 40 anos. Ele agarrou meu braço, mas dessa vez eu não fiquei quieta. Me solta. Eu gritei com toda a força que tinha. Ele ficou tão surpreso com minha reação que realmente me soltou. Por 3 anos eu tinha sido sua vítima silenciosa. E agora, pela primeira vez, eu estava gritando com ele. Você está louca, ele disse. Mas a voz dele não soava tão confiante mais. Ninguém vai acreditar em você. Você é uma velha senil que nem sabe o que está dizendo. O contador acreditou em mim, eu disse. Os documentos falam por si mesmos. As transferências estão registradas. Tudo está documentado. Ethan ficou em silêncio por alguns segundos processando a informação. Então sua expressão endureceu ainda mais. Se você abrir a boca, se registrar qualquer tipo de queixa, eu juro que vou te destruir. Ele me ameaçou. Esta casa também está em meu nome. Eu posso te colocar para fora na rua amanhã. E sem a minha ajuda, sem o meu dinheiro, você vai morrer sozinha como um cachorro. Mas pela primeira vez suas ameaças não me aterrorizavam. Havia algo diferente em mim, uma força que eu não sabia que tinha. Eu não tenho mais medo de você, Ethan, eu disse a ele. E ao dizer isso percebi que era verdade. Pela primeira vez em 3 anos, não tenho medo de você. Ele levantou a mão para me bater. Mas justo naquele momento, a campainha tocou. Era Clarice, minha vizinha. Mônica. Ela estava gritando do lado de fora. Mônica, está tudo bem? Eu ouvi gritos. Ethan lentamente abaixou a mão. Ele não poderia me agredir com uma testemunha por perto. Sua reputação era muito importante para ele. Vá ver o que ela quer, disse ele com os dentes cerrados. E é melhor não dizer nada estranho. Fui abrir a porta, minhas pernas tremendo. Clarice estava lá com uma expressão preocupada, segurando um prato de comida. Oi, querida, ela me disse. Trouxe um ensopado que fiz, mas ouvi vozes altas e fiquei preocupada. Por cima do ombro dela, vi que havia outra mulher com ela. Era a Evelyn, minha irmã. Ela estava com roupas casuais e o cabelo preso, mas a reconheci na hora. Oi, disse Evelyn, fingindo que não me conhecia. Sou nova no bairro e estava apenas visitando a senhora Davis. Espero que não estejamos atrapalhando. Ethan apareceu atrás de mim, seu sorriso falso perfeitamente no lugar. Nenhum problema, senhoras. Minha mãe estava um pouco agitada porque queimou o jantar. Você sabe como as mulheres mais velhas ficam com essas coisas. Clarice olhou para ele com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Certo, disse ela. Bom, Mônica, aqui está a comida. E lembre-se, se precisar de qualquer coisa, estou logo ao lado. Evelyn olhou nos meus olhos. Sim, senhora Davis. Qualquer coisa que precisar, dia ou noite. Quando elas saíram, Ethan bateu a porta com força. Malditas velhas intrometidas, ele murmurou. Mas isso não acabou. Amanhã vamos ao banco juntos e você vai assinar todos os papéis que eu disser. Você vai retirar a queixa que provavelmente já fez e vai dizer que foi tudo um grande mal-entendido. Não, eu disse simplesmente. O que você quer dizer com não? Não vou assinar nada. Não vou retirar nenhuma queixa e não serei cúmplice dos seus roubos nunca mais. Ethan me olhou com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele finalmente tivesse tirado todas as suas máscaras e estivesse me mostrando sua verdadeira natureza. Tudo bem, disse ele com uma calma que me assustou mais do que seus gritos. Se é assim que você quer jogar, vamos jogar. Mas estou te avisando. Quando eu terminar com você, você vai desejar nunca ter nascido. Não consegui dormir nada naquela noite. Ethan estava trancado no quarto dele, mas eu podia ouvi-lo falando ao telefone por horas. Não sabia o que ele estava planejando, mas sabia que precisava estar preparada para o pior. Às 3 da manhã, ouvi um barulho estranho no quintal. Olhei pela janela e vi uma figura se movendo entre os arbustos. Era Clarice, e ela parecia estar montando algo perto da minha janela. No dia seguinte, percebi o que ela tinha feito.
Ela havia colocado uma pequena câmera de segurança apontada para a minha casa, escondida entre as plantas. Minha vizinha sabia que algo ruim estava acontecendo e estava documentando tudo. O dia amanheceu cinza e chuvoso, como se o tempo refletisse a tempestade que se formava na minha vida. Ethan acordou mais cedo do que o normal, às 5 da manhã. Ouvi ele se movendo pela casa, falando ao telefone em voz baixa, preparando algo que me deixava inquieta. Quando desci para a cozinha, ele já estava vestido com seu melhor terno, aquele preto que usava para as reuniões mais importantes. Seu cabelo estava perfeitamente arrumado, sua gravata impecável. Ele parecia o executivo de sucesso que todos acreditavam que ele era, e não o monstro que vivia sob o meu teto. Bom dia, mãe, ele me disse com uma voz estranhamente doce, quase cantando. Espero que você tenha dormido bem. Aquela doçura me deu arrepios. Eu conhecia meu filho o suficiente para saber que quando ele estava agindo de forma legal, era porque estava planejando algo terrível. Sim, eu menti, servindo-lhe o café como fazia todos os dias. Bom, ele disse, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Porque hoje vai ser um dia muito especial. Pensei na nossa conversa de ontem a noite toda. Ele se sentou à mesa e começou a tomar café da manhã calmamente, como se fôssemos uma família normal. Mas havia algo na atitude dele que me mantinha em alerta. Decidi que você está certa, ele continuou. Talvez eu tenha sido duro demais com você. Depois de tudo, você é minha mãe e merece respeito. As palavras dele me deixaram completamente confusa. Ethan admitindo que estava errado, pedindo perdão. Era tão fora do seu caráter que eu soube imediatamente que era uma armadilha. É por isso, continuou ele enquanto passava manteiga na torrada. Hoje vamos ao banco juntos. Vamos esclarecer todo esse mal-entendido com a minha empresa. Você vai explicar que autorizou todas as transferências, que sabia exatamente o que estava acontecendo com o seu dinheiro. Aí estava a verdadeira razão por trás da sua falsa bondade. Não vou fazer isso, Ethan, eu disse, tentando manter a voz firme. O sorriso dele foi desaparecendo lentamente. Claro que vai, mãe, porque se não for, coisas muito desagradáveis vão acontecer. Você está me ameaçando? Não, mãe, ele disse, terminando o café. Estou apenas te explicando a realidade. Olha ao seu redor. Esta casa, esta mesa onde você toma café, a cama em que você dorme, a comida que você come. Tudo isso é possível porque eu permito. E se eu não permitir mais, ele deixou a frase no ar, mas a mensagem era clara. Ele ia me deixar na rua se eu não obedecesse. Além disso, ele acrescentou, pegando o celular. Estive pensando em ligar para alguns médicos. Conheço médicos que se especializam em pessoas mais velhas com problemas mentais como demência senil. Sabe, é muito triste quando mães começam a inventar histórias, acusando seus próprios filhos de coisas terríveis. Senti meu sangue gelar. Ele não só estava me ameaçando de me expulsar de casa, mas também de me declarar insana, incompetente, para que ninguém acreditasse no meu testemunho. Existem várias testemunhas que podem confirmar seu estado mental deteriorado. Ele continuou com aquela voz fria e calculista. A Savannah, por exemplo, eu só contei a ela ontem como você tem estado confusa ultimamente. Os amigos que vieram almoçar também notaram algo estranho em você. Era uma mentira. Mas ele era tão convincente que por um momento, duvidei da minha própria sanidade. Era assim que funcionava a manipulação dele. Ele me fazia duvidar de tudo, até da minha própria percepção da realidade. Então vamos ao banco às 10 horas, ele disse, levantando-se da mesa. Você vai colocar seu melhor vestido. Vai se arrumar e vai sorrir enquanto assina todos os papéis que colocarem na sua frente. Entendeu? Não respondi. Apenas comecei a recolher os pratos do café da manhã, tentando ganhar tempo para pensar. Estou falando com você, ele gritou, e todo vestígio da sua falsa bondade desapareceu. Entendeu? Entendeu? Eu murmurei, me odiando por ser tão covarde. Ethan foi para o escritório, mas antes de sair me avisou. Não pense em sair desta casa. Não pense em falar ao telefone com ninguém. Estarei de volta às 9h30 para te levar ao banco. Assim que a porta se fechou, eu desmoronei em uma cadeira da cozinha e comecei a chorar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de pura raiva. Raiva dele, mas acima de tudo, raiva de mim mesma por deixar as coisas chegarem a esse ponto. Fiquei assim por alguns minutos até ouvir uma batida suave na porta dos fundos. Era Clarice, com um olhar urgente no rosto. Mônica, abre rápido, ela sussurrou através do vidro. É importante. Eu abri a porta e ela entrou rapidamente, olhando ao redor para ter certeza de que estávamos sozinhas. Eu ouvi tudo, ela me disse sem rodeios. Tenho a câmera instalada perto da sua janela da cozinha.
Gravei toda a sua conversa com seu filho. Meu coração começou a bater mais rápido. Tudo, ela disse. As ameaças, o chantagem, a forma como ele falou com você. Tenho provas de que ele está te forçando a mentir sobre o dinheiro roubado. Pela primeira vez em dias, senti uma faísca de esperança. O que podemos fazer com isso? Clarice sorriu. Tenho uma amiga que trabalha no escritório do promotor. O nome dela é Brenda, e ela se especializa em casos de abuso doméstico e fraudes financeiras. Mas preciso que você venha comigo agora. Não posso, eu disse, sentindo medo tomar conta de mim novamente. Ethan me disse para não sair de casa. Se ele descobrir, Mônica, Clarice disse segurando minhas mãos, escute bem. Se você for ao banco hoje e assinar aqueles papéis, seu filho ficará livre de todas as acusações. Ele continuará roubando dinheiro e continuará te abusando. Mas além disso, você será considerada cúmplice nas roubalheiras dele. Ela estava certa. Se eu assinar esses papéis, não só vou perder minha dignidade, como também me tornarei uma criminosa aos olhos da lei. Mas se eu não for, eu disse com a voz trêmula, ele vai cumprir suas ameaças. Ele vai me expulsar de casa. Vai dizer que estou louca. Ele não vai conseguir fazer nada disso. Clarice me interrompeu. Porque vamos apresentar as provas antes que ele possa agir. Brenda me disse que com as gravações que tenho, eles podem prendê-lo imediatamente. Olhei para o relógio. Eram 8h30. Ethan estaria de volta em 1 hora. Você tem certeza de que sua amiga pode me ajudar? Completamente, mas temos que ir agora, Mônica. É nossa única chance. Tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Fui para o meu quarto, peguei minha bolsa com os documentos mais importantes e saí daquela casa com Clarice. Enquanto caminhávamos até o carro dela, senti algo que não sentia há 3 anos. Coragem. Pela primeira vez, estava tomando controle da minha própria vida. O escritório do promotor era um prédio governamental típico, com corredores longos e escritórios pequenos. Brenda era uma mulher na casa dos 40 anos, com um olhar inteligente e uma forma de falar que inspirava confiança. Senhora Davis, disse ela após revisar as gravações que Clarice trouxe. O que seu filho está fazendo constitui múltiplos crimes. Abuso doméstico, fraude financeira, extorsão e tentativa de obstrução da justiça. O que isso significa? Perguntei. Significa que podemos prendê-lo hoje, respondeu Brenda. Mas preciso que você registre uma queixa formal por todos esses crimes. Você está disposta a fazer isso? Olhei para o relógio. Eram 9h15. Em 15 minutos, Ethan chegaria em casa para me levar ao banco. Quando ele perceber que não estou lá, sua raiva será incontrolável. Sim, eu disse, sentindo minha voz se firmar. Estou pronta para registrar a queixa. Brenda sorriu. Perfeito. Enquanto você preenche os papéis, vou coordenar com a polícia para que eles o prendam. Você sabe onde ele está agora? Ele deve estar chegando na minha casa, eu disse. Ele disse que me pegaria às 9h30. Ainda melhor, disse Brenda, pegando o telefone. É mais fácil prendê-lo em um local conhecido. Enquanto eu preenchia os formulários da queixa, Brenda coordenava com a polícia. Clarice ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, me dando força. Você tem certeza disso, Mônica? Ela me perguntou. Uma vez que assinarmos esses papéis, não tem volta. Nunca estive tão certa de nada na minha vida, respondi. Às 10h30, o telefone de Brenda tocou. Era a polícia confirmando que tinham prendido Ethan na minha casa. Eles o encontraram gritando como um louco, quebrando coisas e me procurando por toda a casa. Ele está sob custódia, me disse Brenda. As acusações são sérias. É muito provável que ele não consiga fiança. Senti como se um peso de 500 kg tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez em 3 anos, sabia que ia dormir sem medo. Quando voltamos para minha casa naquela tarde, o lugar parecia um campo de batalha. Ethan havia destruído praticamente tudo em seu caminho antes de ser preso. As almofadas do sofá estavam rasgadas. Havia pratos quebrados por todo o chão da cozinha. E as fotos da família que estavam nas paredes estavam em pedaços. Meu Deus, sussurrou Clarice, olhando para a destruição. Como ele pôde fazer tudo isso em tão pouco tempo? Eu sabia a resposta. Conhecia a fúria cega de Ethan quando as coisas não saíam do jeito dele. Já tinha visto essa raiva antes, mas nunca direcionada a objetos inanimados. Normalmente eu era o alvo de sua ira. Brenda, que veio conosco para documentar os danos, estava tirando fotos de tudo. Isso servirá como prova adicional do comportamento violento dele, explicou. Destruição de propriedade durante um episódio de raiva. O juiz verá exatamente que tipo de pessoa seu filho é.
Enquanto limpávamos o vidro quebrado e juntávamos os pedaços da minha antiga vida, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era um número desconhecido. Não atenda, me alertou Brenda. Provavelmente é ele ligando da prisão. Deixe ir para a caixa de mensagens. De fato, quando verifiquei as mensagens, era a voz de Ethan, mas soava completamente diferente. Não era mais o monstro ameaçador da manhã. Era a criança assustada que ele fingia ser quando queria me manipular. Mãe, sua voz disse, quebrando na gravação. Mãe, por favor, vem me tirar daqui. Foi tudo mal entendido. Eu nunca quis te machucar. Você sabe que eu te amo. Você é a coisa mais importante da minha vida. Por favor, mãe, não me deixe apodrecer nessa prisão. Eu sou seu filho, seu único filho. Ele havia deixado 5 mensagens semelhantes, cada uma mais desesperada que a anterior. Na última, ele estava até chorando. É parte da estratégia de manipulação dele, Brenda me explicou. Primeiro violência e ameaças, agora vitimização e culpa. É um padrão típico em agressores. Mesmo sabendo racionalmente o que estava acontecendo, ouvir meu filho chorar partiu meu coração. Por 35 anos ele foi meu bebê, minha razão de viver. Era difícil separar o monstro que ele se tornou do menino que ele já foi. Você está bem? Clarice perguntou, percebendo minha expressão. É complicado, eu admiti. Sei que fiz a coisa certa, mas ele ainda é meu filho. Naquela noite, Clarice insistiu que eu ficasse na casa dela. Sua casa não é segura agora, ela me disse. Ethan tem amigos, e talvez até a Savannah. Alguém pode vir procurar vingança. Ela estava certa. Nas mensagens de voz, Ethan mencionou que Savannah estava cuidando das coisas do lado de fora. Eu não sabia exatamente o que isso significava, mas tinha medo de descobrir. A casa da Clarice era pequena, mas aconchegante. Havia um quarto de hóspedes com uma cama de solteiro e uma pequena mesa. Era o quarto da minha filha antes de se casar, ela explicou. Agora é seu por quanto tempo você precisar. Pela primeira vez em 3 anos, fui dormir sem medo. Não precisava me preocupar com os passos de Ethan no corredor, seus gritos à noite ou acordar com socos. Era uma sensação estranha, quase desconcertante. A paz também pode ser assustadora quando você não está acostumado a ela. No dia seguinte, Brenda me ligou cedo com notícias. A audiência de fiança do Ethan é hoje às 14 horas, ela me informou. O juiz decidirá se ele pode ser liberado enquanto aguarda o julgamento. Quais são as chances de ele ser liberado? Eu perguntei, sentindo o medo voltar. Com as provas que temos, são muito pequenas, mas preciso que você venha testemunhar na audiência. Seu depoimento será crucial para o juiz entender o perigo que ele representa. A audiência aconteceu em um tribunal pequeno. Ethan estava sentado à mesa de defesa, vestindo um macacão laranja. Quando me viu entrar, sua expressão mudou completamente. Ele não era mais o filho arrependido das mensagens de voz. Ele era pura raiva contida. Savannah estava sentada nas cadeiras do público, elegantemente vestida como sempre, mas parecia desgastada, como se não tivesse dormido em dias. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo em seus olhos que me surpreendeu. Vergonha. O juiz era um homem mais velho, na casa dos 60 anos, com um olhar sério, mas justo. Ele revisou todos os documentos antes de começar. Senhora Davis, ele disse quando foi minha vez de testemunhar. Diga-me com suas próprias palavras o que você tem vivido em sua casa nos últimos anos. Respirei fundo e comecei a falar. Falei sobre as agressões, sobre o controle do meu dinheiro, sobre as ameaças, sobre a humilhação constante. Minha voz quebrou em alguns momentos, mas continuei falando. Quando mencionei os $50.000 que ele roubou, vi Ethan se tensionar em seu assento. Seu advogado, um jovem em um terno caro, tentou objetar constantemente, mas o juiz o silenciou. E o que seu filho te disse ontem de manhã sobre seu depoimento? O juiz perguntou. Ele ameaçou me declarar mentalmente incompetente se eu não mentisse por ele. Ele me disse que me colocaria na rua e que eu ficaria sem nada. O juiz revisou as gravações que Clarice havia feito. Ele as ouviu na íntegra com fones de ouvido enquanto todo o tribunal aguardava em silêncio. Sr. Ethan Davis, o juiz disse ao terminar, as provas apresentadas mostram um padrão claro de abuso doméstico, fraude financeira e intimidação de testemunhas. Considerando a gravidade das acusações e o risco que você representa para a vítima, seu pedido de fiança é negado. Você permanecerá sob custódia até a data do seu julgamento. Ethan explodiu. Isto é uma injustiça, ele gritou, levantando-se. Aquela velha louca está inventando tudo. Eu sou um cidadão respeitável. Tenho direitos. Os guardas tiveram que segurá-lo enquanto ele continuava a gritar. Você vai se arrepender disso, mãe. Quando eu sair daqui,
Vou fazer você pagar por cada dia que passei nesta prisão. Suas ameaças ecoaram pelo tribunal, confirmando exatamente o que eu havia testemunhado sobre seu caráter violento. Após a audiência, Savannah se aproximou de mim no tribunal. Senhora Davis, disse ela com a voz trêmula, preciso falar com você. Brenda e Clarice ficaram tensas, mas eu sinalizei para elas que estava tudo bem. O que você quer, Savannah? Perguntei. Quero me desculpar, ela disse. E pela primeira vez desde que a conhecia, sua voz soou genuína. Eu sabia que algo não estava certo naquela casa. Ouvi gritos. Vi suas marcas. Notei como você se encolhia toda vez que ele levantava a voz. Então, por que você nunca disse nada? Perguntei. Porque eu estava com medo, ela admitiu. Ethan também me ameaçou. Ele me disse que se eu o traísse, destruiria minha carreira, minha reputação, e eu era uma covarde. Deixei você sofrer sozinha porque tinha medo de perder minha vida confortável. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando o prenderam ontem, encontrei documentos no escritório dele. Ele não estava apenas roubando dinheiro da empresa. Ele também estava roubando da minha conta pessoal. Estamos casados há 2 anos, e eu nunca percebi que ele era um golpista. O que você vai fazer agora? Perguntei. Vou pedir o divórcio imediatamente, disse ela com determinação. E vou testemunhar contra ele no julgamento. Já falei com o advogado. Quero colaborar com o escritório do promotor para que ele pague por tudo que fez conosco. Quando saímos do tribunal, senti algo que não experimentava há anos. Esperança genuína. Não só consegui escapar do meu filho, mas agora tinha aliados na minha luta por justiça. Aquela tarde, enquanto voltávamos para a casa da Clarice, Brenda me deu mais boas notícias. A empresa onde Ethan trabalhava quer chegar a um acordo, ela me informou. Eles estão dispostos a não apresentar novas acusações contra você se você cooperar devolvendo o dinheiro roubado. Além disso, como reconhecimento de que você foi uma vítima de fraude, eles vão te pagar uma indenização de $20 mil. $20 mil. Era mais dinheiro do que eu tinha disponível nos últimos 3 anos. E a minha casa? Perguntei. Ethan disse que estava no nome dele também. Verificamos os documentos, disse Brenda sorrindo. Seu filho mentiu. A escritura ainda está apenas no seu nome. Ele falsificou alguns papéis, mas legalmente a casa é completamente sua. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a ver um futuro possível. Um futuro onde eu poderia viver sem medo, onde poderia tomar minhas próprias decisões, onde poderia ser a dona da minha própria vida. Mas eu também sabia que Ethan não iria desistir facilmente. Suas ameaças na audiência foram claras. Esta guerra estava apenas começando. 3 semanas após a prisão de Ethan, minha vida havia mudado completamente, mas não da maneira que eu esperava. Embora estivesse fisicamente segura na casa da Clarice, psicologicamente ainda era prisioneira dele. Desenvolvi uma paranoia constante que me mantinha acordada na maioria das noites. Cada barulho me fazia pular. Cada carro que parava em frente à casa me fazia correr até a janela. Cada ligação desconhecida me dava uma crise de pânico. Brenda explicou que era normal, que após anos de abuso, o medo não desaparece da noite para o dia. É transtorno de estresse pós-traumático. Ela me disse, sua mente e corpo estão acostumados a viver em um estado constante de alerta. Vai levar tempo para curar, mas havia mais do que apenas um trauma simples. Ethan conseguiu me enviar mensagens da prisão. Mensagens que me gelaram o sangue. A primeira veio através de um advogado diferente, que não era seu representante oficial. Era uma carta manuscrita com a caligrafia que eu conhecia tão bem. Querida mãe, dizia a carta, espero que você esteja aproveitando sua pequena vitória. Espero que se sinta muito corajosa por me trair, mas quero que saiba de uma coisa. Isso não acabou. Eu sei coisas sobre você que mais ninguém sabe. Segredos que você manteve por 40 anos trabalhando naquele escritório de advocacia. Coisas que poderiam arruinar não só sua reputação, mas sua liberdade. Meu coração parou quando li essas linhas. Que segredos! Durante meus 40 anos como secretária na Sullivan e Associados, eu lidava com informações confidenciais, claro, mas nunca fiz nada ilegal. Lembra do caso Williams contra o Estado? Mãe, aquele de 15 anos atrás, eu encontrei os documentos que você escondeu, aqueles que você alterou para ajudar o Sr. Sullivan a ganhar aquele caso multimilionário. Documentos que, se vierem à tona, podem te mandar para a prisão por obstrução da justiça. Minhas mãos começaram a tremer violentamente. Eu me lembrava vagamente do caso Williams. Foi um caso difícil, onde a empresa representava uma farmacêutica acusada de ocultar efeitos colaterais fatais de um medicamento.
O senhor Sullivan me pediu para organizar alguns documentos, removendo certos memorandos que poderiam prejudicar seu cliente. Eu achava que isso era normal, parte do meu trabalho como secretária. Nunca entendi completamente as implicações legais do que fiz. Mas Ethan estava certo. Eu tecnicamente alterei provas em um processo judicial. Eu tenho cópias de tudo, mãe. E se você não retirar as acusações contra mim, se não vier se desculpar publicamente por suas mentiras, esses documentos vão parar nas mãos do promotor. Imagine as manchetes: secretária de 61 anos presa por cumplicidade em encobrir mortes por drogas. O restante da carta detalhava exatamente como ele iria destruir minha vida se eu não obedecesse. Ele tinha contatos na mídia. Conhecia jornalistas que pagariam bem por uma história de corrupção judicial. Minha foto estaria em todos os jornais. Meu nome estaria para sempre associado a um escândalo. Quando Clarice me encontrou chorando com a carta nas mãos, ela imediatamente ligou para Brenda. Isso é um claro caso de chantagem, disse Brenda após ler a carta. Mas precisamos saber se as ameaças dele têm algum fundamento. O que você se lembra do caso Williams? Eu contei tudo o que lembrava, incluindo as instruções que o Sr. Sullivan me deu sobre reorganizar os documentos. Você sabia que o que estava fazendo poderia ser ilegal? Ela me perguntou. Não, respondi honestamente. Eu estava apenas seguindo ordens. O Sr. Sullivan disse que era um procedimento normal para proteger a confidencialidade do cliente. Brenda suspirou. Legalmente, a ignorância não é desculpa. Se você realmente alterou provas, mesmo sem intenção criminosa, tecnicamente cometeu um crime. Meu mundo desabou novamente. Justo quando pensei que tinha escapado das garras de Ethan, ele encontrou outra forma de me controlar. O que eu faço? Perguntei desesperada. Se eu retirar as acusações, ele sai e vai me matar. Se não, vou para a prisão por algo que fiz há 15 anos sem saber que era ilegal. Primeiro, acalma, disse Brenda. Segundo, vamos investigar exatamente quais documentos seu filho tem e como ele os obteve. E terceiro, vamos buscar maneiras de minimizar os danos legais se realmente houver provas contra você. Os dias seguintes foram um pesadelo de investigação legal. Brenda trabalhou com uma equipe de advogados especializados em casos antigos para revisar todo o arquivo do caso Williams. Enquanto isso, eu vivia em um estado constante de terror, esperando que eles viessem me prender a qualquer momento. Clarice foi minha salvação durante aquelas semanas sombrias. Não só me deu abrigo em sua casa, mas se tornou a irmã que eu nunca tive. Todas as noites, ela sentava comigo enquanto eu chorava, fazia chá de camomila para me ajudar a dormir e me lembrava constantemente de que eu não estava sozinha. Não importa o que aconteça, ela me dizia, vamos enfrentar isso juntas. Você não é mais aquela mulher assustada que vivia sob o terrorismo do filho. Mas eu me sentia exatamente como aquela mulher assustada. Ethan havia conseguido o que queria. Ele me devolveu ao estado de medo e desespero que havia sido minha vida por 3 anos. Uma semana depois, a segunda carta chegou, ainda mais cruel que a primeira. Vejo que você não aprendeu a lição, mãe. Vejo que ainda acha que pode me desafiar. Tudo bem. Agora, todos vão descobrir que tipo de pessoa você realmente é. Junto com a carta, havia um envelope com fotografias. Fotografias de documentos de fato, memorandos internos da firma Sullivan e associados com minha caligrafia, onde eu havia escrito notas nas margens, datas que foram alteradas e páginas que estavam faltando dos arquivos originais. Essas fotos vão estar no jornal amanhã à noite. Se você não vier me visitar na prisão antes de sexta, você virá sozinha, sem advogados, sem testemunhas, e trará uma carta assinada pedindo para retirar todas as acusações contra mim, porque tudo foi um mal-entendido causado pela sua deterioração mental. Minha deterioração mental, essa acusação que gelou meu sangue novamente. Se você não vier, não só essas fotos estarão nos jornais, como você também verá as gravações. Gravações? Que gravações? Você achou que eu não sabia que tinha câmeras instaladas na casa? Mãe, você achou que eu era tão estúpida? Eu também tenho gravações. Gravações de você aceitando dinheiro de clientes na firma. Dinheiro que você nunca declarou como renda. Evasão fiscal. Mãe, mais 15 anos de prisão. Desta vez não era apenas chantagem. Era uma guerra psicológica total. Ethan se preparou para essa situação por meses, talvez anos. Ele coletou provas, planejou cada movimento e antecipou minha rebelião. Quando Brenda leu a segunda carta, sua expressão ficou muito séria. Mônica, preciso que você me conte toda a verdade sobre seu tempo na empresa, qualquer coisa que você possa ter feito, qualquer situação irregular, qualquer dinheiro que tenha recebido além do seu salário.
Eu falei sobre os bônus em dinheiro que o Sr. Sullivan me dava todo Natal. Dinheiro que nunca declarei porque achava que eram presentes pessoais. Falei também sobre as vezes em que clientes gratos me deram gorjetas em dinheiro por serviços especiais. Dinheiro que também nunca declarei porque não sabia que precisava. No total, ela perguntou: quanto dinheiro estamos falando ao longo de 40 anos? Talvez $1.000, eu disse, envergonhada. Brenda rapidamente calculou com juros e multas, e estaríamos falando de uma dívida fiscal de cerca de $40.000. Mas o mais sério era que isso era tecnicamente evasão fiscal. Meu filho havia montado uma armadilha perfeita. Se eu o denunciasse, ele me destruiria com provas dos meus próprios erros. Se eu não o denunciasse, ele continuaria livre para me abusar e roubar dinheiro. Há uma terceira opção, disse Brenda, após pensar por um longo tempo. Uma opção que nenhum de vocês esperaria. Nós nos antecipamos a ele. Nós confessamos voluntariamente todos os seus erros antes que ele possa usá-los como chantagem. E usamos essa confissão para mostrar que seu filho é um manipulador mestre que exerce controle psicológico sobre suas vítimas, mesmo da prisão. Era uma jogada arriscada. Significava admitir publicamente que cometi crimes, enfrentar possíveis consequências legais e me expor a humilhações públicas. Mas também significava tirar a principal arma de Ethan, meu segredo. Se fizermos isso, continuou Brenda, seu filho perde todo o poder sobre você. Ele não pode mais chantageá-la porque não há nada mais a esconder. Olhei pela janela para minha casa, que permanecia vazia e destruída do outro lado da rua. Aquela casa representava meu passado, meus erros, meus medos, mas também representava meu futuro, minha liberdade, minha chance de recomeçar. Vamos fazer isso, eu finalmente disse a ela. Estou cansada de viver com medo. Estou cansada do meu filho controlando minha vida de uma cela. Brenda sorriu. Amanhã, vamos dar a Ethan a surpresa da vida dele. O dia em que decidimos reagir chegou mais rápido do que eu esperava. Brenda organizou uma coletiva de imprensa para as 14 horas, onde eu confessaria voluntariamente todos os meus erros passados antes que Ethan pudesse usá-los contra mim. Era uma estratégia arriscada, mas era nossa única chance de retomar o controle da situação. Naquela manhã, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. Pela primeira vez desde a prisão de Ethan, eu não estava com medo. Eu havia tomado uma decisão que mudaria minha vida para sempre. E estranhamente me sentia em paz com isso. Clarice me ajudou a me preparar. Coloquei meu vestido cinza mais sério, aquele que usava em ocasiões formais quando trabalhava na empresa. Passei um pouco de maquiagem, só o suficiente para não parecer cansada, mas sem tentar esconder quem eu realmente era. Você tem certeza disso, Mônica? Clarice me perguntou pela 5ª vez naquela manhã. Uma vez que você disser essas palavras em público, não há como voltar atrás. Estou completamente certa, respondi, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Por 3 anos vivi como prisioneira na minha própria casa com medo das consequências. Não vou continuar prisioneira dos meus erros do passado. Ao meio-dia, Brenda me ligou com uma notícia inesperada. Mônica, algo extraordinário acaba de acontecer. Rafael Miller, o chefe de Ethan na empresa, quer falar com você antes da coletiva. Rafael era o homem que havia descoberto os roubos de Ethan, o mesmo que ficou pálido ao descobrir a verdade. Eu não entendia por que ele queria falar comigo. Nos encontramos no escritório de Brenda. Rafael era um homem na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e uma presença que impunha respeito. Quando me viu entrar, levantou-se imediatamente. Senhora Davis, disse ele com uma voz calorosa, mas séria. Primeiro, quero me desculpar. Se eu tivesse supervisionado melhor Ethan, se tivesse prestado atenção aos sinais de alerta, talvez pudéssemos ter evitado que você sofresse tanto. Suas palavras me surpreenderam. Você não tinha como saber o que estava acontecendo na minha casa. Talvez não, disse Rafael, sentando-se à minha frente. Mas eu tinha como perceber que algo estranho estava acontecendo nas finanças da empresa. Os roubos do seu filho não começaram há 6 meses. Eles começaram há 2 anos. Meu coração parou. 2 anos? 2 anos? Rafael confirmou. No começo eram quantias pequenas, tão pequenas que atribuíamos a erros contábeis. Mas quando começamos a investigar após sua reclamação, descobrimos que ele vinha roubando sistematicamente há muito tempo. Brenda se inclinou para a frente. De quanto dinheiro estamos falando no total? $130.000, disse Rafael, que foram diretamente para contas que ele controlava, incluindo sua conta bancária. Eu me senti enjoada.
Não só fui vítima de abuso físico e psicológico, mas também fui uma ferramenta involuntária em um grande roubo por 2 anos inteiros. Mas tem mais, continuou Rafael. Quando Ethan foi preso, nosso departamento jurídico decidiu investigar mais a fundo. Descobrimos que ele estava forjando relatórios, manipulando contratos e até vendendo informações confidenciais da empresa para concorrentes. Por que você está me contando isso? Perguntei. Rafael sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Porque queremos te oferecer um emprego, Sra. Davis, um emprego. Durante nossa investigação, revisamos seu histórico de trabalho. 40 anos na Sullivan e Associados, referências impecáveis, experiência com casos complexos. Precisamos de alguém com sua experiência para nos ajudar a reconstruir tudo o que seu filho destruiu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em vez de enfrentar a prisão e a humilhação pública, estava recebendo a chance de recomeçar. O salário seria de $4.000 por mês, continuou Rafael. Além de benefícios de saúde, mais uma compensação especial de $50.000 como reconhecimento pelo dano que causamos a você sem querer. $4.000 por mês era mais de 3 vezes minha aposentadoria atual e 50 mil em compensação. De repente, meu futuro não parecia tão sem esperança. Mas há uma condição, acrescentou Rafael. Precisamos que você testemunhe no julgamento do seu filho. Seu depoimento será crucial para garantir que ele pague por todos os seus crimes, não apenas pelos que cometeu contra você. Claro, eu disse sem hesitar. Farei o que for preciso. Às 14 horas, a sala de imprensa estava cheia de jornalistas, câmeras e microfones. Brenda havia convidado toda a mídia local, explicando que uma vítima de violência doméstica faria uma declaração importante sobre extorsão na prisão. Quando me sentei na frente das câmeras, senti um medo diferente do que experimentei por anos. Não era medo de Ethan. Não era medo das agressões ou das ameaças. Era medo da liberdade. Medo da responsabilidade de ser dona da minha própria vida. Meu nome é Mônica Davis. Comecei a olhar diretamente para as câmeras. Tenho 61 anos e nos últimos 3 anos, fui vítima de violência doméstica pelo meu filho Ethan Davis. Contei minha história completa. As agressões, o controle financeiro, as ameaças, o roubo sistemático do meu dinheiro. Mas também contei a parte que Ethan esperava que eu mantivesse em segredo. Durante meus 40 anos trabalhando como secretária no escritório de advocacia Sullivan e Associados, cometi erros. Eu disse, sentindo minha voz se firmar a cada palavra. Erros que eu não sabia que eram ilegais na época, mas que agora reconheço como tal. Expliquei o caso Williams, os documentos alterados, o dinheiro não declarado, tudo. Não omiti nada. Meu filho descobriu esses erros e tem usado isso para me extorquir da prisão. Ele ameaçou me expor publicamente se eu não retirasse as acusações contra ele. Hoje estou aqui para tirar essa arma dele. Prefiro enfrentar as consequências dos meus erros do que continuar sendo vítima da manipulação dele. A sala ficou completamente em silêncio. Os jornalistas anotavam furiosamente. As câmeras gravavam cada palavra. Quero enviar uma mensagem a todas as mulheres que estão sendo abusadas por seus filhos, maridos ou parceiros. Continuei. Extorsão emocional, controle financeiro, ameaças de exposição, todas são formas de abuso. Não deixe que o medo do julgamento público te mantenha como prisioneira. A liberdade vale mais do que a reputação. Após a coletiva de imprensa, Brenda me informou que o escritório do promotor decidiu não apresentar acusações contra mim pelos meus erros do passado. Sua confissão voluntária, combinada com o fato de que você foi vítima de extorsão, faz de você uma testemunha mais útil do que uma ré, explicou ela. Naquela noite, pela primeira vez em meses, voltei a dormir na minha própria casa. Clarice insistiu em ficar comigo nas primeiras noites até que eu me sentisse completamente segura. Ao me deitar na minha própria cama, na minha própria casa, senti algo que não experimentava há 3 anos. Controle total sobre a minha própria vida. Ethan ainda estava na prisão, enfrentando várias acusações que provavelmente o manteriam lá por muitos anos. Sua extorsão havia perdido todo o poder porque eu não tinha mais segredos para esconder. Meu telefone tocou. Era um número da prisão, mas desta vez eu não tive medo de atender. Mãe, era a voz do Ethan, mas soava completamente derrotada. Eu vi sua coletiva de imprensa na TV. E o que você achou? Perguntei com uma calma que me surpreendeu. Você destruiu tudo, ele disse, mas sem raiva, apenas uma profunda tristeza. Você destruiu minha última chance de sair daqui. Não, Ethan, eu respondi. Você destruiu essa chance quando decidiu transformar sua mãe em sua vítima. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Você algum dia vai me perdoar?
Ele finalmente perguntou. Um dia, eu disse honestamente. Quando você pagar pelo que fez, quando buscar ajuda de verdade para mudar, quando entender o dano que causou, um dia talvez eu consiga te perdoar. Mas eu nunca vou esquecer. Desliguei o telefone e o desliguei. Amanhã eu começaria meu novo trabalho, minha nova vida. Mas naquela noite, eu só queria dormir em paz na minha própria casa, sem medo, sem ameaças, sem chantagens. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava completamente livre. E embora o caminho tivesse sido doloroso, embora eu tivesse que enfrentar meus próprios erros publicamente, e embora eu tivesse perdido o relacionamento com meu filho para sempre, eu sabia que tinha tomado a decisão certa. Ethan aprendeu que vítimas podem se tornar fortes, que segredos perdem poder quando expostos à luz, e que a justiça, embora lenta, eventualmente chega. E eu aprendi que nunca é tarde demais para retomar sua própria vida, não importa quantos anos você tenha vivido nas sombras. Esta foi minha história de libertação. Uma história que espero inspire outras mulheres a quebrar suas próprias correntes, não importa quem as colocou.